E a gente fala agora do assunto que caiu como uma bomba no mercado financeiro nos últimos dias, a dívida bilionária da Americanas. A varejista entrou hoje com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A medida busca estender para os ativos americanos os efeitos protetivos do processo de recuperação judicial já aprovado no Brasil. A empresa também divulgou nesta quarta-feira a lista com quase 8 mil credores. Mais da metade da dívida de 41 bilhões e 200 milhões de reais da companhia é com alguns dos maiores bancos brasileiros. Na lista protocolada na Justiça aparecem Bradesco, Santander, BTG Pactual e Votorantim, além de outras instituições privadas. A dívida com bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, é menor. Entre os credores também estão grandes marcas. Só a sul-coreana Samsung tem a receber cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais da Americanas. Em seguida vem a Nestlé com quase 260 milhões. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Annelise Almeida, a procuradora, informou hoje que a dívida tributária da varejista é de 657 milhões de reais. Mas todos os processos inscritos estão em situação regular. Vamos ao debate. Eu começo por você, Sambrana, que pode acrescentar muito a respeito disso. Você que acompanha todo o mercado corporativo, está dando uma baita de uma celeuma e os bancos parecem bem irritados com aqueles responsáveis pela Americanas. Conta pra gente. Estão muito irritados. Eu conversei ontem com alguns dos banqueiros que estão aí com dívidas, que têm as dívidas, são credores da Americanas, né? O fato é que todos estão estarrecidos porque ninguém acreditava que a Americanas ia fazer porque foi de fato uma fraude o que aconteceu. Não é que a empresa está em dificuldade, entrou em dificuldades, os números foram maquiados no balanço, então isso caracteriza uma fraude. O que os bancos dizem é que dificilmente vão aceitar uma recuperação judicial, eles vão negociar, por exemplo, porque numa recuperação judicial você negocia as dívidas, você negocia, sei lá, Banco X tem 1 bilhão em dívida, e é credor de 1 bilhão da Americanas. Aí chega lá a Americanas e fala, olha, vamos negociar porque a gente está em dificuldade, recuperação judicial, reduz essa dívida para 100 milhões, reduz 90% dessa dívida. Quando isso acontece porque uma empresa está em dificuldade, é mais difícil, mas os bancos acabam entrando num acordo com o devedor. Nesse caso específico, o que os bancos dizem foi fraude, não tem discussão. Eu escutei isso de alguns banqueiros. Mas ainda existe uma investigação a ser tocada, né? Existe uma investigação... Mas ninguém considera nem a hipótese de uma incompetência simples, ninguém considera. Muito difícil. Entre os credores, Entre os credores é muito difícil. Frisar isso. Entre os credores há uma visão de que foi fraude. E tem uma outra questão. Os credores também avaliam que os acionistas de referência, que são Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, que são os 3 dos homens mais ricos do Brasil, somados os 3 têm uma fortuna de 185 bilhões de reais. E os 3 deveriam injetar dinheiro, injetar capital na Americanas. E o que está acontecendo é que os 3 soltaram uma nota no último domingo, dizendo que, olha, a gente é tão vítima quanto os outros acionistas, a gente não viu nada, colocando a conta na antiga gestão e na PwC, que era a auditoria. Acontece que esses acionistas estão há 40 anos na Americanas. Eles controlavam a Americanas há quase 40 anos, deixaram o bloco de controle no fim do ano passado, no fim de 2021, desculpa, mas ainda como acionistas de referência. Então, os bancos querem que eles arquem com esse prejuízo. Se a Americanas não conseguir honrar essa dívida toda, os bancos vão para cima dos 3 na pessoa física. E aí, isso já impacta também outras empresas do grupo. Esse grupo é dono, por exemplo, um dos maiores acionistas da AB InBev, a Ambev aqui no Brasil. Eu escutei de banqueiros
falarem, olha, acabou linha de crédito para a Ambev, a gente não vai dar linha de crédito para eles, porque se os acionistas controladores, os acionistas de referência da Americanas fizeram isso aqui, o que pode ter também em outras empresas do grupo. Então, é bem difícil, assim, os próximos capítulos ainda vão ser bem quentes, tem muita coisa para acontecer, muita coisa ainda para ser descoberta. A imagem dos 3 acionistas está muito ruim, então, entre os banqueiros. Raquel. Então, é porque o que está acontecendo é que existe um nível ali de desconfiança e um nível de briga pública que poucas vezes a gente vê no mercado corporativo, né? Porque, de um lado, você tem 3 dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, e você tem, de outro, alguns dos maiores bancos brasileiros, e eles estão absolutamente indignados, como o Sambrana falava, porque eles acham que eles foram vítimas de uma fraude e que os 3 bilionários tinham consciência. Porque quando os bancos olhavam a dívida financeira da empresa para poder dar os créditos, eles não tinham noção do tamanho dessa dívida. Então, hoje, quando a gente conheceu a lista de credores em detalhe, deu para entender o tamanho da indignação dos bancos. Porque, por exemplo, se você pega alguns números aqui, o Bradesco tem 4 bilhões e 500 pendurados lá. O BTG, 3 bilhões e 500 milhões de reais. O Itaú, quase 3 bilhões. O Safra, mais 2 bilhões e meio. O Santander, 3 bilhões e 600 milhões. Geralmente, quando os bancos fazem esses empréstimos, eles têm uma visão do todo. Dessa vez, por causa dessas movimentações contábeis, eles não tinham. E como os acionistas de referência são muito ricos e teriam dinheiro para colocar na companhia, os bancos estão se sentindo muito atingidos. E os 3, o Jorge Paulo, o Beto Sicupira e o Marcel Telles, estão exatamente se posicionando também como vítimas, que é um discurso que não convence. O que a gente escuta dentro dos bancões é: nós queremos uma auditoria independente, isso porque a Americana já fez um comitê, colocou gente qualificada lá para auditar, mesmo assim eles não estão satisfeitos, estão pedindo à justiça para interrogar, para colocar Jorge Paulo Lema sentado para responder um interrogatório sobre as fraudes. E isso que o Sambrana fala, que eles estão dispostos a ir até essa última instância, que é o que a gente chama do desconhecimento da personalidade jurídica. Se a empresa não tem dinheiro para pagar, eu cobro do dono. Isso é uma coisa raríssima, que é uma coisa que desestimula muito o empreendedorismo, né? Porque nunca na pessoa física, a não ser num caso extremo como esse, você vai ter dinheiro para cobrir os prejuízos de uma empresa. Então, realmente é um caso que você sente uma disposição dos bancos de ir para as últimas consequências, porque eles estão diante de 3 personagens para os quais há muitos e muitos e muitos anos nunca faltou crédito no Brasil. Sempre foram vistos como o exemplo. Midas, os grandes empresários brasileiros. Os grandes gestores. E o que chama a atenção também dos bancos e de qualquer pessoa que enxergue essa crise é a seguinte: eles estão lá há 40 anos. Um dos acionistas, que é o Beto Sicupira, acompanhava mais de perto as Americanas. Ele é um financista, ele é um homem de finanças, do mundo das finanças. Nunca enxergou nada. O Sérgio Rial, que era o ex-presidente do Santander, foi chamado para ser presidente da Americanas. Em 9 dias descobre algo que nos últimos 40 anos, nos últimos 10 anos, em tese, que vinha sendo adotada a prática, ninguém viu. Ele descobriu em 9 dias o que em 10 anos ninguém viu. É muito estranho. E um ponto que é importante a gente chamar a atenção, que a gente está aqui falando dos bancos, que é quem tem metade dessa dívida e estão aí brigando, mas quem está perdendo também muito dinheiro e tem mais dificuldade de se defender é os funcionários da Americanas, porque a dívida trabalhista está toda aí sem pagar. São os acionistas minoritários, porque esses sequer entram na recuperação judicial. Os acionistas, se a empresa vira pó e as ações dela hoje valem nada, então centavos, menos de R$1, esses não veem o dinheiro deles mesmo.